Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que alegria imensa poder estar aqui com vocês nesse dia tão lindo que o Senhor tem nos proporcionado. E hoje nós iniciamos uma série, e nessa série que nós vamos trazer aqui pelo nosso canal da Igreja Recomeçar Ouro, nós queremos estar aprofundando alguns detalhes da palavra contigo, você que tem nos acompanhado, você que tem estado conosco nos nossos cultos, você que nos acompanha aqui pelo YouTube. E eu quero já pedir para você que ainda não me segue aqui no YouTube, você que não nos acompanha aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, compartilha com outros amigos seus, para que nós possamos expandir essa palavra e levarmos essa palavra de fé para a vida de milhares de pessoas que precisam ouvir do amor de Jesus e precisam estar conectados com Ele nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo onde nós estamos vendo, assim como o reino de Deus tem crescido, nós temos visto também uma batalha do inimigo para tentar destruir aquilo que a igreja com Jesus tem construído na terra. E hoje quero trazer um tema bastante inspirador, que são as portas espirituais, onde existem acessos de inimigos que podem entrar na nossa vida. O tema mais prontamente dizendo são portas em que espíritos acessam nossa vida. Esse é o tema de hoje. Vem comigo nos próximos minutos e vamos crescer em Deus. Tiago, no capítulo 1, no versículo número 12 a seguir, vai dizer assim para nós. Presta atenção nisso, se você quiser depois ler o livro de Tiago, a epístola de Tiago, né? É a carta escrita por Tiago, você pode estar acompanhando aí também pela sua Bíblia e eu creio que vai ser de grande edificação para você. Então vamos lá. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas escrituras. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, nós vemos aqui a preocupação de Tiago referente a essas questões espirituais que muitas vezes nos afastam de Deus, nos afastam da direção, nos afastam daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu quero hoje trazer algumas dessas preocupações que ele teve, que se encaixam perfeitamente na era em que nós vivemos, no tempo em que nós vivemos, e que podem ser portas espirituais que nós estamos abrindo para que espíritos maus nos acessem. E com esse acesso nós venhamos a ser tentados e não resistindo à tentação, nós viemos a pecar e pecando nós nos distanciarmos da presença desse Deus verdadeiro e termos que reiniciar muitas vezes caminhadas. É como, sabe aquele jogo de videogame que você vai passando de fase, de repente chega ali num momento que precisa restartar. Tá? Você acabou errando em algo, errando aquela jogada, e aí aparece ali, reiniciar. Muitas vezes o pecado tem feito isso na nossa vida. Muitas vezes os nossos erros do dia a dia têm feito isso, com que nós nos distanciemos e tenhamos que começar novamente uma jornada que nós já estávamos bastante avançados, mas por ouvirmos coisas erradas, olharmos para as coisas erradas, tocarmos em coisas erradas, acabamos abrindo um portal no mundo espiritual, onde há um acesso negativo de espíritos malignos que nos afastam da presença do nosso Deus. E como nós estamos aqui para agradar esse Deus, para vivermos para Ele e para nos portarmos de uma forma que nós possamos chegar mais perto dele, é isso que eu quero falar e quero trazer
6 pontos que nós precisamos estar atentos nesse tempo. O primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre as nossas emoções. Não podemos ser dominados pelas nossas emoções. Muitas vezes, até em momentos, aconselhamentos, no nosso dia a dia, às vezes no trânsito, às vezes na conversa com alguém, as nossas emoções se afloram. E nesse momento da emoção se aflorar, nós perdemos um pouco daquela compostura cristã que nós deveríamos ter no nosso dia a dia. E as nossas emoções sendo atingidas, ela é uma porta de entrada para que nós venhamos a retroceder na fé, como se nunca tivéssemos antes tido uma organização mental ou até mesmo uma reeducação espiritual para podermos viver a plenitude de Deus. Então, quando esse portal das emoções, ele se abre na nossa vida, emoções que eu falo aqui de uma forma negativa, tá? Não estou falando de coisas positivas, porque muitas vezes as emoções, elas precisam e elas estão dentro de nós. Mas as emoções, elas podem se tornar de uma forma negativa na nossa vida, onde abre um portal para que espíritos malignos tentem nos derrubar e colocar, às vezes, impressões erradas de pessoas, falarmos o que não devemos falar, pensarmos de forma distorcida da realidade e que nos fazem cair daquilo que estava sendo a frequência divina que estava instalada dentro da nossa vida. Quem sabe você, nesses últimos tempos, e como nós sabemos, essa década é a década da mente, e como década da mente nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas emoções. E se nós não cuidarmos das nossas emoções, podemos ser atingidos pelas flechas, pelos dardos inflamados do inimigo, é o que diz a palavra. E esses dardos nos atingindo, elas podem nos trazer tentações, podem nos trazer pensamentos, podem nos trazer desânimo, e tudo começa na nossa mente. Uma semente do inimigo plantada na nossa mente, que não nos faz desviar desse foco, pode nos derrubar. Mas, pastor, como que eu faço? Às vezes eu sou tentado a abrir ali a internet, abrir um site pornográfico. Você precisa neutralizar o poder do nome de Jesus. E se precisar falar em voz alta, melhor ainda, você tem que dizer: espírito de promiscuidade que está tentando entrar na minha vida, em nome de Jesus, sai agora. Às vezes vai ser uma fofoca, coisas que você sabe que não deveria estar falando, em nome de Jesus, nessa hora você neutraliza. Você diz, olha, pensamento ruim, pensamento de fofoca, coisas que querem disseminar palavras que vão desanimar pessoas, em nome de Jesus. Seja desfeito agora na minha vida. Porque uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não está dizendo que você vai derrotá-lo. Não está dizendo que você vai bater nele, que você vai expulsá-lo. Você vai resistir para ele fugir. A única ferramenta que nos faz vencer o inimigo é a resistência. É a resistência, você dizer, aqui não, Satanás. Na minha família tu não toca. Nos meus pensamentos você não toca. Nas minhas emoções você não vai tocar. Então, primeira porta, as emoções. A segunda, a mente. É da mente que saem todas os pensamentos que fazem com que a gente possa, sim, vencer ou cair. Nós precisamos blindar a nossa mente. Como que eu faço para blindar a minha mente? Crie um ambiente de glória na tua casa. Crie um ambiente de glória no seu dia a dia. Inicie o seu dia não ouvindo as más notícias, mas inicie o seu dia com as boas novas do Evangelho. Tenha o seu momento de devocional. Tenha o seu momento com Deus. Ouça uma canção. Ouçam louvores a Deus. Traga uma atmosfera de milagres para a sua vida. Traga uma interação para a sua vida que te faça conectar com Deus e assim a sua mente será blindada pela presença do Espírito Santo. Você já vai sair da sua casa melhor. Você vai chegar no teu trabalho melhor. Você vai já ministrar sobre pessoas palavras positivas e palavras verdadeiras vindo direto do trono da glória. Então, blinde a sua mente e não deixe ela ser uma porta de acesso para pensamentos destrutivos
que podem te atingir e te atingindo, você desanimar e desanimando, muitas vezes até cair da fé, estar se afastando daquilo que é a presença de Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas assim. Como que nós somos corpo de Cristo? Nós somos corpo de Cristo sendo igreja. Como que nós somos igreja quando nós nos reunimos? E como que nós nos reunimos? Por quê? Porque diante da multiforme graça de Deus é quando todos os dons se reúnem, quando todos os membros do corpo se reúnem. E qual é a estratégia do inimigo para esse tempo? É colocar dentro de nós pensamentos destrutivos, colocar na nossa mente a desconfiança em todas as áreas da vida, desconfiança da igreja, desconfiança do meu irmão, do meu líder, do meu pastor, desconfiança de todos que estão ao meu redor, para que eu pense que todos estão errados e eu seja o certo. Só que quando na verdade a igreja é o quê? É lixa lixando lixo. A igreja é a construção de algo maior. A igreja é um lapidando o outro, cada um com o seu dom, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, mas que todos são a igreja de Cristo, onde ninguém é maior, ninguém é menor, mas todos são membros do mesmo corpo. Todos estão ali e são vitais para que a igreja se consolide em sua comunidade, em sua cidade, em um país, na terra como um todo. Então nós precisamos ser igreja e para isso acontecer a nossa mente precisa ser blindada pelo Espírito Santo e sabermos que não estamos nessa terra simplesmente para vegetarmos. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos entender que nós precisamos de pessoas, assim como nós também precisamos do Espírito Santo de Deus. Terceira porta onde nós podemos ter acesso de espíritos que vão agir contra a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar sempre conectados com o Espírito Santo. Tudo que o inimigo vai querer fazer, se ele entrar nas nossas emoções, na nossa mente, é tentar nos derrubar, é tentar nos fazer pecar. Pecado parece que é uma palavra até em desuso ultimamente, né? Porque cada um tem a sua já autodefesa sobre o seu pecado. Só que o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. O pecado pode ser desde uma queda em um adultério, uma fornicação, uma mentira, roubo e tantas coisas. Pode ser uma fofoca, né? É tanta coisa que hoje em dia se apresenta. E muitas vezes isso nos faz nos afastando da presença de Deus e a nossa vida espiritual começa a ser deteriorada. E nós paramos de alimentar o nosso espírito e começamos a dar alimento para a nossa carne. E aquilo que mais nós alimentamos é aquilo que vai crescer. É como uma planta. Tem aqui na minha frente aqui uma planta. Então, se eu tratar essa planta de uma forma diferenciada da outra que está ao lado, com certeza uma vai começar a morrer, a outra vai começar a viver cada vez mais. Como você tem tratado o teu corpo e como você tem tratado o teu espírito? Esse é o grande diferencial. Quando nós priorizamos a carne vai vencer. Quando nós priorizamos o espírito vai vencer. Quando nós começamos a achar que o meu prazer, o prazer da minha carne, o prazer dos meus olhos, o prazer do meu estômago, o prazer sexual, o prazer emocional está além daquilo que eu posso fazer pelo meu espírito, a tua carne está vencendo. Quando eu coloco a minha carne no lugar dela, em jejum, em oração, em busca da palavra, quando eu me torno cristão de verdade e eu começo a alimentar o meu espírito, eu entendo que a minha carne não me vence mais, as minhas emoções não me vencem mais, a minha mentalidade pecaminosa não me vence mais, porque o Espírito que está dentro de mim está em conexão com o Espírito Santo de Deus e isso me faz vencer todos os dias. Quarto ponto, que pode ser uma porta espiritual, né, onde existem acessos malignos, que é os desajustes familiares. Esse desajuste familiar vai desde discussões, discórdias, problemas financeiros dentro de casa. E às vezes a gente começa a ter problemas em casa e nós queremos achar
culpados fora e nós não nos sentamos para resolver em casa. E aí a gente começa a culpar pai, mãe, começamos a culpar a forma com que nós fomos criados, começamos a culpar a forma que nós fomos educados financeiramente, mas nós não paramos para alinhar a nossa vida e entender que existem situações que nós estamos vivendo que nós precisamos parar e até ter uma conversa difícil. E às vezes nessa conversa difícil não é uma situação de destruição, mas é uma situação onde eu vou resolver com a minha família tudo aquilo que está desajustado e ajustar e colocar todas as coisas no seu devido lugar. Então, se você quer fechar essa porta espiritual, onde espíritos têm acessado, eu te deixo um conselho. Senta e coloca tudo no seu devido lugar. Pare de achar culpados. Pare de tentar dizer que a igreja, o líder, o pastor, os ministérios, a sociedade, a política, o prefeito, o governador, o presidente tem culpa dessas coisas, quando na verdade nós precisamos chamar para nós e dizer o que nós vamos fazer da nossa casa, o que nós vamos fazer da nossa família, porque aí sim as coisas começarão a dar certo. Outra coisa é o pecado. Porque quando minhas emoções são abaladas, minha mente é abalada, minha vida espiritual já não está na frequência correta, os desajustes familiares começam a acontecer, o pecado ele se torna automaticamente parte do meu viver. E eu estou aqui para dizer para você que o Espírito Santo ele quer colocar em ti os ajustes necessários para que o pecado não ocorra. Porque como nós lemos aqui em Tiago, né, quando ele falava sobre essas questões do pecado, né, que nós lemos do início, porque do pecado ele produz o quê? Ele produz a morte. E essa morte é onde ele vai trazer angústias, vão trazer coisas que nos afastam de Deus. E nos afastando de Deus, vão nos trazer por caminhos que não serão bons, como diz a palavra, caminhos de morte. Mas Deus tem para nós caminhos de vida. E o sexto e último que eu quero falar são as brigas. Quanta gente discutindo em redes sociais, tentando se colocar como vítimas de situações em redes sociais, é, brigas de trânsito, brigas em igrejas, brigas familiares, dissensões de todos os lados. E isso nos faz o quê? Entristecer o Espírito Santo que está dentro de nós. Por quê? Porque a nossa boca foi feita para adorar ao Senhor. A nossa boca foi feita para adorar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu quero te convidar nesse tempo, sabe, para que você deixe de lado a sua velha maneira de viver. Às vezes eu encontro com pessoas que eles dizem assim, mas eu não sei, parece que está no sangue isso. Mas quando nós temos o sangue de Jesus dentro de nós, é como se uma transfusão de sangue acontecesse. Não é mais o sangue dos nossos antepassados, não é mais o sangue dos nossos pais, não é mais o vitimismo que nos trouxe até aqui, mas é uma nova estrutura que nós vamos tendo e herdando na nossa vida para que a gente possa viver o novo, o poderoso e o extraordinário de Deus. Quero deixar aqui essa palavra e dizer para você, se precisar assistir de novo, assista, mas feche todas as portas que podem ser acessos, brechas, para que o inimigo trabalhe contra a sua vida e assim se distancie do verdadeiro propósito que Deus tem para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada pessoa que esteve aqui comigo nesse tempo, cada um que está assistindo nesses dias, que o Senhor possa trazer uma luz na escuridão para a vida de cada um dos teus filhos. Que nós possamos entender, ó Deus, que tudo aquilo que foi aberto pelo inimigo, nós temos autorização legal para fechar. E essa autorização legal foi dada por teu Filho Jesus na cruz. Então, em nome de Jesus, que nós vençamos todas as setas inflamadas do inimigo. Que nós possamos fechar todas as portas espirituais, que são acessos por espíritos que vêm contra nós, contra a nossa mente, contra as nossas emoções, contra a nossa família, contra a nossa vida espiritual, que nos causa o pecado, que nos causa as brigas, mas em nome de Jesus nós já somos mais do que vencedores. E é isso que eu declaro e encorajo os teus filhos para viver esse tempo sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.
no nome de Jesus. Amém.